Boa noite! E hoje o tema é falar da influência do traço e caráter do terapeuta, do profissional no seu atendimento. Aliás, esse é o grande foco que eu trabalho na lapidação profissional. Eu faço 2 encontros de lapidação. O primeiro encontro de lapidação, que já ocorreu no primeiro semestre, é trabalhar a função profissional, a função do terapeuta. No segundo encontro, é trabalhar a relação do terapeuta e do cliente, do terapeuta, do profissional, do psicólogo, do médico, do dentista, do advogado, quem for o profissional na relação com o cliente, os fenômenos que acontecem. E uma dinâmica que eu coloco lá que é muito interessante é todos os profissionais experimentarem todos os traços de caráter e atender nesse traço de caráter, para ver como é que eles se sentem, qual é a dinâmica que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o traço de caráter do terapeuta é fundamental no resultado. Todo terapeuta, todo profissional, não precisa ser só terapeuta, mas todo profissional, o médico, o advogado, todo mundo tem seu traço de caráter. E aí, será que você conhece bem o seu traço de caráter que vai fazer com que você utilize as qualidades e os recursos do seu traço de caráter, ou você cai na armadilha neurótica do seu traço? O que será que esse traço vai ajudar e vai atrapalhar? Por isso, o profissional precisa conhecer e compreender e trabalhar profundamente os seus traços de caráter. Por quê? Porque aquilo que ele não enxerga nele mesmo, adivinha o que vai acontecer? Ou ele projeta as coisas dele no cliente, ou então ele também não enxerga no cliente. Então, muitas vezes, o que ele vê no cliente são coisas que ele não quer ver nele. E coisas que existem no cliente são parecidas com a dele, ele acaba não vendo. Isso aqui, quando eu faço supervisão de profissionais, é a coisa mais fácil de ver o que está acontecendo. Então, eu compreendendo o traço e caráter do terapeuta, do profissional, é nítido ver como ele vai se enroscando na dinâmica com o seu cliente. E aí o resultado vai aparecer. E aí, como é que é ser um bom profissional? Bom, para ser um bom profissional, o que precisa? Precisa trabalhar consigo mesmo. O Grodek, que eu sigo da psicossomática, ele fala uma coisa que é importantíssima, é essencial para mim. Que é assim, o primeiro doente a ser tratado é o médico. Se o primeiro doente a ser tratado é o médico, o primeiro cliente que tem que ser tratado é o profissional. Como é que eu vou ajudar um indivíduo que está perdido na floresta se eu também não sei sair dessa floresta? Então, eu também preciso me tratar. Isso é fundamental. Mas, infelizmente, o que tem de profissional que não se trata, e o pior, acha que não precisa se tratar. Não, não precisa, eu sou saudável, eu sou normal, eu estudei bastante, eu sei um monte de coisas, eu não tenho nada de problema. Nossa, então, esses me arrepiam, assim, me arrepiam no sentido de, nossa, socorro. Socorro, por quê? Porque esses profissionais geralmente trazem mais trabalho para os seus clientes, dão mais problemas do que soluções. Imagina, por exemplo, se tem um terapeuta esquizoide. Sabe quem era um profissional esquizoide que fez algo maravilhoso, que mudou radicalmente o atendimento dentro da psicologia, entre aspas, né? Psicologia da psicanálise? O Freud. O Freud era esquizoide. Aí ele desenvolveu uma técnica que era para não entrar em contato com o cliente. Então, o cliente fica deitado no divã, ele fica fora, ele fica ouvindo. Então, na distância, ele conseguia fazer o contato. E utilizava os recursos que ele tinha. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava se protegendo do contato. Mas com a qualidade que ele tem, ele conseguiu fazer coisas maravilhosas. Mas é um recurso que ele utilizou. Se você pegar, por exemplo, então esquizoide, se pegar, por exemplo, o Lowen é rígido, o Lowen é quem criou a análise bioenergética, junto com o Pierre Rapos e mais um outro psiquiatra, lá, que agora fugiu o nome. Então, ele criou a bioenergética. E ele é o quê? Ele é rígido. Ele é rígido.
Ele é extremamente de movimento, tanto é que ele era professor de educação física antes de ser médico. E aí o que ele faz dentro do trabalho? Ele colocou uma série de dinâmicas de rígido dentro daquele conceito. Tanto é que ele tinha um conceito que era assim, ele acreditava que, através da bioenergética, trabalhando todos os traços de caráter, ele ia conseguir fazer o cliente chegar a se tornar um caráter genital. Sabe o que é caráter genital? É aquele supra-sumo, é o cara que está perfeito, lindo e maravilhoso. Sei lá, um Jesus Cristo, um Buda, não sei também, não tem padrão de referência. Mas ele acreditava, como rígido, que ele ia conseguir, ele ia fazer isso, e fazia muitas coisas, até chegar uma hora que aí ele teve que ceder dentro do traço de caráter dele, lá na Grécia, no Congresso da Grécia, ele pediu desculpas para todo mundo, falou, sinto muito, mas realmente não dá para chegar nesse tal de traço de caráter genital. Por quê? Porque não dá para apagar a história das pessoas. Mas ele, como rígido, fica lá. É até a característica da bioenergética muito em cima de rigidez. Muito exercício, bater raquete, abrir o peito e fazer movimentos vibrantes, que tem a ver o quê? Com o traço de caráter dele. Então, não é só o terapeuta. Até as pessoas que criam as abordagens, elas colocam o quê? As características que eles carregam dentro da abordagem. Por isso, as pessoas muitas vezes se dão muito bem com alguma abordagem. Por quê? Porque aquilo tem uma sintonia com o seu traço de caráter, e tem outras que não têm tanta sintonia. E aí fala, não, essa abordagem é errada, não funciona. Não funciona para você. Que você tem uma dinâmica que se encaixa dentro de uma abordagem ou dentro de uma outra abordagem. Então, por exemplo, até a escolha da abordagem, aliás, não é só a escolha da abordagem, a escolha também da profissão. Você sabia que o traço de caráter influencia muito na escolha da profissão. Então, essa dinâmica de traço de caráter molda quem eu sou, quem eu vou ser e como eu vou montar no relacionamento com outra pessoa. E aí vem o relacionamento profissional. Relacionamento familiar. Bom, quem ainda não assistiu, é só procurar lá no YouTube a Dança do Caráter, que eu e a Carla dançamos todos os traços de caráter lá. Por quê? Para mostrar que até em qualquer área a gente vê a dinâmica do traço de caráter. Então, você olha e você sabe, você olha o cara dançando aí, você vê o cara andando, você vê a pessoa fazendo alguma coisa, você já consegue pegar que tipo de traço de caráter está evidente ali. E aí, quando chega no atendimento, então, por exemplo, espero que as pessoas estejam aqui assistindo, conheçam de traço de caráter, né? Porque o tema é traço de caráter, né? Porque caráter é o jeito como a pessoa lida com o mundo aqui fora. E o traço de caráter vem dos traumas que ela teve na evolução de vida. E isso foi moldando esse indivíduo para a vida. E aí o Reich, que desenvolveu essa técnica, ele fala assim, mais importante é o como. Como essa pessoa se expressa, como essa pessoa respira, como essa pessoa se relaciona, como ela fala. Esse como é fundamental para você pegar as características e compreender, porque a hora que você entende traço de caráter, você entende que tipo de trauma essa pessoa teve, que fase de vida isso aconteceu e que dinâmica estava ocorrendo nesse período da infância para gerar esse tipo de traço de caráter. Então, sabendo fazer análise do caráter, sabendo compreender essa dinâmica que tem por trás do caráter, é uma ferramenta impressionante para o profissional. Por isso, no lapidação, lá eu coloco isso aí com muita força. E aí se pega, por exemplo, assim, um indivíduo que tem uma característica esquizoide. Eu vou falar, por exemplo, só de psicoterapia. Mas é claro que isso aqui vai servir para qualquer profissional. O indivíduo tem esquizoidia, ele tem o quê? Dificuldade de contato e dificuldade até de comunicação. Por exemplo, se você pegar um indivíduo que tem uma característica esquizoide, trabalhar em um grupo, por exemplo, como um constelador de grupo, ele vai ficar extremamente desconfortável só por estar sendo visto por alguém. Então, a tendência é fazer atendimentos individuais e com uma distância maior, com algo que o proteja,
uma mesa na frente, algumas características que vão protegê-lo. Então, por exemplo, atendimento em grupo, eles vão ter uma séria dificuldade. O terapeuta que é oral, ele tem a tendência de grudar, falar demais, geralmente ele fala mais do que o cliente, ele não para de falar, e aí ele vai grudando no cliente. E ele vai ter dificuldade de mandar o cliente embora, ele fica com o cliente e fica segurando, porque o objetivo é o cliente ficar olhando para ele, valorizando ele, ficar perto dele e assim por diante. Então, por exemplo, se ele não trabalhar esse traço de caráter, ele vai buscar no cliente alguém para olhar para ele, para ficar admirando ele, cuidando dele, e ficar ali preenchendo o vazio da vida dele. Então, ele utiliza o cliente para utilizar vazio. Se pegar um terapeuta que é psicopata, vixe, esse vai manipular e provavelmente vai estar craque em querer tirar o dinheiro do cliente, não está nem aí para o cliente. Porque se ele não tem nem a característica de sentir, e no dinheiro para ele é uma coisa boa, que ele adora arrancar dinheiro e ter poder sobre o outro, o que ele vai fazer? Ele vai manter esse cliente sempre aqui embaixo, nunca vai permitir que ele saia, porque ele vai ficar aqui. Então, eu vou comandar e fazer tudo o que eu quiser com ele. Você gostaria de ter terapeutas assim, ó? E aí, se for um masoquista? Ixi, aí o masoquista vai ficar ali tudo muito certinho, mas não sai do lugar. Vai ter dificuldade para lidar com a contrariedade do cliente, vou colocar assim, com a resistência do cliente, com a transferência negativa, que ele imediatamente já vai começar a sentir que tem uma crítica, uma humilhação, então ele vai ter dificuldade, qualquer contestação do cliente, de repente ele entra na dor dele e vai se fechando e explodindo. E se chega um terapeuta rígido, geralmente ele vai ter a tendência de competir e seduzir o cliente, principalmente se for do sexo oposto. Então ele vai competir e se for do sexo oposto, vai ter sempre um tom de sensualidade na história. E o pior, ele nem sabe que está fazendo isso, porque isso é traço de caráter. O traço de caráter da pessoa, muitas vezes, nem percebe que está fazendo isso, que para ela é normal fazer isso. Só que quem olha de fora sabe o que está acontecendo, percebe, mas para quem está fazendo, acha que é assim. Não, é assim que eu sou. É assim que eu sou, né? Um psicopata, masoquista, numa profissão de cuidado com o outro, nunca havia pensado que poderiam se interessar por essa área. Se tem jogo de poder de um psicopata, você pode ter certeza que vai. Se tem dinheiro, jogo de poder, ter poder sobre a outra pessoa, isso atrai as dinâmicas de psicopatia. E o masoquista, ele quer fazer tudo direitinho. Realmente não tem, vou dizer assim, não tem tanto atrativo como masoquista, mas tem terapeuta masoquista, sim, bastante, viu? Bastante. Aqui está dizendo, está adorando o Douglas. Está aqui. Boa noite, Fernando. Sou o terceiro filho de 4 irmãos. Eu era o filhinho da mamãe. Fumava maconha diariamente e tomava frente sobre a vida dos meus pais. Tinha dó, invertia a ordem da relação. Eu era literalmente o pai dos meus pais. Empreendi 3 negócios, todos fracassaram. Com essa característica aí, vai fracassar mesmo, viu, pá? Veja, mas é uma novela aqui. Aonde conheci o consciência sistêmica, fiquei impactado com a relação que tinha com os meus pais. Percebi o porquê do meu fracasso. Comecei diariamente a colocar em prática as leis. No começo foi difícil afastar dos meus pais, aceitar como devia ser a minha postura, tal. Não tenho mais vício, não tenho dó. Enxergou? Virou adulto, né, Douglas? Antes era um filhinho da mamãe e manipulado, sendo filho parental. Agora você virou adulto. Aqui, quando eu vou visitar eles, me sinto como se estivesse na casa dos meus avós. Não, deixa eu ver. Sou casado há 15 anos, tenho 2 filhos e com toda essa experiência consegui me virar diretamente para eles. Atualmente trabalho na área de investimentos, tenho conhecimento. Na hora que estou preparado para ganhar, acontece algo que me sabota, porque de novo queima. Antigo também queimou. Um dos pilotos da minha mente me sabota. Bom, você ainda tem alguma coisa presa em algum emaranhamento. É isso que está acontecendo aqui. Já procurou a raiz do problema. Fiz uma análise detalhada, Coloquei minha criança no colo, mas sempre dou um passo. Você ainda está preso. Você ainda está preso. Essa dinâmica do dinheiro, que você falou que o dinheiro não quer ficar comigo, você ainda está preso nisso. Como não é o tema que tem a ver com a live, eu vou colocar assim.
Se você não está conseguindo encontrar isso, procure um bom constelador. Digo, bom constelador, não é fazedor de constelação. Fazedor de constelação não serve para nada. Faz um bom constelador que você ainda está com alguma coisa presa nesse emaranhamento. Você já melhorou bastante, mas falta pegar alguma coisa que está aqui. Dá uma pesquisada aí, tá? Aqui, a Linda. Mas isso nas duas, os recursos são maravilhosos. Sim, os recursos são maravilhosos. Os nossos dons, as nossas qualidades de vida vêm dos nossos traços de caráter, tá? Então, tá aqui. A Ana dizendo que já está lendo o livro do Lowen. 2 livros do Lowen que eu vou indicar. O Corpo em Terapia e Bioenergética. Claro que todos os outros são bons, mas esses são os básicos para entender melhor, ok? É interessante, eu gostaria de saber como tratar. Bom, aí você tem que saber, se considera que ela é uma terapeuta oral. O oral, ele precisa de limite, colocar os pés no chão e começar a aprender a dar também, olhar só, além de só receber. Para você tratar isso, aí você precisa, não sei qual é o grau de conhecimento ou que linha que você segue. O que vai precisar é você olhar para raiz do seu problema. Aonde que vem essa dinâmica do caráter oral? Ele vem lá no período da amamentação, no início da sua vida com a sua mãe, que não viu as necessidades que a sua criança, o seu bebê, tinham nessa ocasião. E isso deixou marcas. Então, você sabendo aonde foi, aí precisa ver que característica você está tendo como terapeuta, no caso, mas independente de você como cliente, identificar esse processo, ver essas feridas e tratar as feridas. Em síntese, é o que a gente faz muito no consciência sistêmica, o seu adulto agora tem que ser um bom pai e mãe para sua criança, dar uma infância feliz. Mas aí precisa identificar o trauma e conseguir fazer a inversão desse trauma, ou, entre aspas, o tratamento do trauma. Só que aí precisa ver. Tem gente falando que parou a transmissão, realmente está dando uma parada aqui, está estranho, não sei como é que a coisa está funcionando aqui. Então, precisa investigar, mas aí tem que ser com um profissional. Aqui, rapidinho, não tem como eu te falar isso, não. Ok? Aqui, como organizar meu traço de caráter para que não seja dominante? Gente, não é que ele seja dominante ou não dominante. O traço de caráter sempre vai existir. O que precisa é você, conhecendo o seu traço de caráter, você não ser escravo do traço de caráter. Você utiliza o traço de caráter quando for melhor. Eu tenho todos os traços de caráter, como uma roupa. Dependendo do que eu vou fazer, eu vou buscar um dos traços de caráter para trabalhar. Por exemplo, hoje estava montando aqui o curso de leitura corporal. Qual o traço de caráter que eu busco? O esquizoide. Posso ficar sozinho, não tem ninguém, está ótimo eu ficar aqui criativo e montando. Mas agora, para falar aqui com vocês, eu tenho que buscar o meu oral, o meu psicopata, o meu rígido, que vai começar a ter uma noção melhor do que fazer. Veja, agora, se eu tivesse no esquizoide, eu ia ficar alucinado vendo tanta gente olhando para mim, meu Deus, isso, a dificuldade de contato. Então, a questão é eu saber utilizar as várias qualidades e eu escolha, não sou escravo do traço de caráter. Quem não se trabalha é escravo do traço de caráter, fica só no lado negativo, tá? A Mônica dizendo, indica livros de traço de caráter. Acabei de indicar, do Lowen, Bioenergética e o Corpo em Terapia. Faz um 10 por 10 no tema. Não vou fazer um 10 por 10, eu já estou montando um curso inteiro de leitura corporal, que eu vou falar muito de traço de caráter, tá? Então, aguarde que eu já estou montando. Deve ficar pronto, gravado, até antes de eu ir para os Estados Unidos. Como podemos saber a pessoa com transtorno de caráter? Bom, não entendi direito a sua pergunta, eu vou dizer assim, por traumas em várias fases de vida. Todo mundo, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, a questão não é saber se tem, todo mundo tem. É que tipo de trauma você teve, como isso repercutiu em você para desenvolver o traço de caráter, e é claro que você tem uma mistura de traços de caráter. Ninguém tem um caráter puro. Então, aí, quando você conhece isso, aí se quiser saber, você vai ter que dar uma pesquisada. É como assim, como é que eu vou identificar que carros existem no mundo? Eu tenho que saber que marca de carro, que tipo, modelo, que se eu não souber isso, eu não consigo fazer
a identificação. Então, aí precisa estudar esses traços de caráter, que aí você vai começar a identificar. E é uma ferramenta impressionante que ajude muito os profissionais para identificarem os traumas e saber como sair deles. O que fazer para ajudar um jovem a se livrar do álcool? Ah, simples, é muito simples. Se fosse fácil, né? O que fazer para ajudar? Primeiro, ele precisa querer. E outra, ele está conectado com um codependente. Se você for o codependente, que está aqui tentando ajudar ele a sair, você é que está também piorando o problema. Porque tem que olhar para ele como adulto. Então, ele precisa querer sair. Se você quer que ele saia, você vai fazer de tudo para ele sair, então você é uma codependente. Sugiro você se tratar, porque você vai atuar de uma forma que vai deixar o dependente cada vez mais dependente. Entendeu? Então, ajudar a pessoa precisa ver se ela quer. Se ela não quer, você pode fazer o que você quiser que não consegue. Alina, como explica uma pessoa, e vai sumir aqui, que diz não querer um relacionamento sério, mas não te deixa ir, diz que você é maravilhosa e se sente bem com você, e te propõe a viver assim pelo resto da vida. Qual traço e perfil? De quem? Dele ou seu? Se você cair numa conversa furada dessa, você precisa se tratar. Porque a questão é, você vai se moldar para o desejo do outro ou você vai seguir o seu próprio desejo? Ah, porque o outro quer, você vai fazer? Que raio de confusão é essa aqui, hein? Porque o outro quer, ele não quer compromisso e quer que você fique do jeito dele. Então, você se molda para ele. Que raio de traço de caráter você está tendo aqui? Que situação é essa que você fica sendo manipulado ou então fazendo, eu preciso ser o que o outro quer? Está faltando amor próprio e sair dessa história, hein, Pã? Tá? Como tratar a Vilma? Como tratar uma fase oral com obsessão por alimentos? De novo, vocês estão tudo querendo saber de tratamento. O tratamento você tem se você compreender as dinâmicas e os problemas que acontecem em cada uma dessas fases. Por isso que se estuda análise do caráter. Não tem uma varinha mágica que vai assim, plim, e tudo resolveu. Precisa ver, por exemplo, a pessoa que está aí comendo que nem uma desesperada, o que ela está fazendo? Preenchendo com a comida o vazio que ela tem na alma. Na alma. Então, ela preenche com matéria aquilo que deveria preencher a alma dela. Porque comida serve para alimentar o corpo e a alma. Carinho, afeto, presença, ternura. Isso alimenta a alma. Se só teve comida, então o vazio da alma não consegue resolver. Mas então ela preenche com muita comida, só que não vai resolver. Ela vai ter que aprender a se amar e preencher a alma de uma outra forma. E aí deixar a comida ser apenas como comida. Só que aí tem um monte de nuances que você precisa pesquisar e trabalhar. O que faz você ficar escravo dos outros? O que faz você ficar sempre olhando sim e não colocar limite no outro? Limite no outro. Porque senão, se você não souber colocar limite, falar chega, não, isso é identidade, isso um adulto faz. Se você não fizer assim, você vai ser abusado por todas as pessoas. Abusado por elas. Está na hora de você se tratar e parar de ser esse projeto de menininho bonzinho, hein? Isso aí vai dar problema. Anaí, vamos ver se eu consigo. Demonstrar simpatia pelas pessoas que encontro, abraçá-las, sorrir e rir com elas, pode significar que não me aceito como sou e tenho necessidade de ser aceita e amada por todos? Sim. Se você está fazendo isso para criar um personagem, é o que você fez na infância, provavelmente com a sua mãe e com o seu pai. Você cria um personagem para ser amada por eles. E aí, isso vira um traço de caráter e você fica fazendo isso a vida inteira. Por quê? Porque você não tinha segurança que os pais se amavam. E aí você cristaliza esse traço de caráter e começa a fazer isso. Faz uma máscara aqui fora. Só que, no fundo, você sabe que aquilo que você está mostrando para o outro não é você. Então, se a pessoa ama você, no fundo, você vai sentir que ela não te ama. Por quê? Porque ela ama o personagem que você mostra, mas não ama quem você é. Mas se você não mostra quem você é, como é que você vai ser amado? Olha o dilema. Isso é um dilema típico de traço de caráter, né? Eu posso desenvolver um traço de caráter para cada situação da minha vida? Então, não. Você não vai desenvolver um traço de caráter. Ele já está lá.
Se você souber trabalhar com todos os traços de caráter, se você sair da prisão para lidar com os recursos, quer dizer, você sai da dor e utiliza o recurso. Se você sair da dor e utilizar os benefícios que esse traço de caráter te trouxe, aí você tem à sua disponibilidade todos os recursos de caráter. Então, você precisa trabalhar todos esses traços. E trabalhar esses traços significa o quê? Entrar profundamente na dor que deu origem ao traço de caráter. E aí você muda de dor para recurso. Aí você pode e deve utilizar cada traço de caráter para situações mais adequadas. É como roupa. Eu vou, sei lá, num casamento, então eu vou de paletó. Eu vou na praia, então eu vou colocar um calção de banho, uma bermuda e assim por diante. Porque aí aquele traço de caráter é adequado para algumas situações. O problema é a pessoa ficar presa no traço. É o traço que manda nela, não ela que comanda o traço de caráter, ok? Aqui a Márcia Freitas. Boa noite, doutor Fernando. Pode falar sobre as qualidades dos traços de caráter? Posso, rápido assim. O esquizoide é o criativo, ele é extremamente criativo. O oral é o comunicador. Então, o psicopata é o inspirador, é aquele que movimenta, estimula as coisas a avançar. O masoquista é o solidificador. E o rígido é o que vai realizar. Eu sempre utilizo um exemplo que é o do teatro, que é assim. Foi o melhor exemplo que eu tenho até agora, há muitos anos eu uso isso aqui, que é assim, é o teatro. O esquizoide, ele escreve a peça, o roteiro. O oral lê aquilo e começa a falar para todo mundo como aquilo é legal, e fica falando sobre isso. O psicopata, que é um inspirador, chega lá e fala, nossa, isso aqui daria para fazer uma peça de teatro, dá para fazer isso aqui, vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, vai ter isso. Então, ele movimenta isso. Aí vem o masoquista, que é o solidificador, e começa a ver assim, precisa ver o teatro, precisa ver os atores, quanto isso vai custar, como é que funciona, para poder solidificar essa ideia. E aí vem os realizadores, são os atores que sobem no palco e mostra a peça, e aí tudo funciona. Você vê que cada traço de caráter tem algo importante nesse processo para que ele dê certo, ok? A Cirlei, sou coach e atraio clientes que têm problemas semelhantes ao que eu tenho ou tive. Exatamente. Se em relação ao traço de caráter, tem. Porque a tendência do traço de caráter é atrair exatamente as pessoas que vão repetir o trauma de origem, por incrível que pareça. Então, é assim, é como um campo, não tem jeito, você vai lá, você acaba atraindo essas pessoas se encaixam. Como assim? Você é assim? Se você é assim, você passa pelo mundo, adivinha? Quando pega uma pessoa assim, você encaixa nela. Então, isso é um campo de atração. E aí você revive a mesma situação de sempre. O traço de caráter, ele eterniza o trauma. A pessoa fica o tempo todo focada naquele trauma. Quer dizer, o trauma é na infância. Só que essa pessoa ficou aprisionada nessa dinâmica. E a tendência é, eu vou buscar pessoas como se fosse uma peça de teatro que vão ser personagens e vão executar a mesma peça que aconteceu lá atrás, que foi o meu trauma. Então, eu vou buscando. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu fui abusado, eu tenho tendência de atrair abusadores e eu continuar ficando nessa dinâmica de abusado. Então, eu vou repetindo a situação. Então, isso é muito comum. Tanto é que quando um terapeuta ele começa a se tratar e resolver isso, sabe o que acontece? Começa a mudar o tipo de clientela que ele tem. Ele muda o jeito de olhar para a clientela, mas ele também muda a energia, a forma dele trabalhar. Adivinha? Esses que ele está atraindo, que enrosca, dá esse conluio neurótico, traço caráter do terapeuta, esses vão embora, eles vão procurar outro terapeuta que enrosca nisso aqui. A tendência é essa. Aí você vai ter clientes que vão ter melhores resultados e não enroscos que a coisa não anda. Ok? Pergunta interessante. Vamos ver a Suzete aqui, vamos ver se eu consigo. Atendi um casal que perdeu um filho drogado e enforcado. Isso há 8 anos. E vivem como se o filho tivesse morrido ontem. Sente o cheiro de cigarro, etc. Os negócios, então, eles estão travados no trauma. Os negócios estão empacados e não saem do lugar. O pai tem um tumor no cérebro há 5 anos. O que fazer? Não sei. Precisa ver o que eles querem fazer. Porque, para eles ainda não fizeram o luto do filho que morreu.
Então, eles estão numa fantasia, numa ilusão que esse filho ainda está vivo, mas no fundo eles sabem que o filho morreu. E aí eles precisam fazer o luto do filho, o luto. E para fazer o luto, a última fase do luto é a internalização, é ter o filho vivo dentro deles, senão eles estão vendo só a perda. E aí eles não conseguem elaborar o luto. E a tendência é ter o quê? Eles, os pais, começarem também a buscar um caminho de morte. Então, precisa trabalhar, e logo nessa história você vê, ele já está com um tumor no cérebro. Eles travaram, eles não estão conseguindo ver essa morte. Que dinâmica sistêmica está acontecendo? Tem um monte de fatores acontecendo aí. Precisa mexer logo nesse negócio aí. Se eles estão buscando atendimento, ótimo. Agora, se eles não estão buscando atendimento, não tem o que fazer, né? Mas o salvador, assim, o que eu faço com aquela pessoa que tem um problema, mas não quer se tratar? Aí não tem jeito, né? Aqui, qual seria a combinação de traços ideal para ser um bom terapeuta? O bom terapeuta é aquele que trabalha os seus traços. Não existe a combinação. Existe a pessoa ter se trabalhado nos seus próprios traços de caráter. A hora que eu me trabalhei nos meus traços de caráter e faço a transformação de sair da dor do trauma para que tenha recursos e qualidades, quando eu faço essa transição, eu consigo trabalhar com os clientes saindo do lugar da dor para levá-los para um lugar melhor. Esse processo é que é importante, não é o traço de caráter em si. Todos eles têm qualidades. Então, qual é o melhor para o profissional? O melhor é aquilo que ele tem. É o que ele tem, são os traços de caráter que ele tem. Ele se trabalhando nisso, nessa transição da dor do trauma para os recursos e dons, ele vai poder fazer isso com os clientes também, ok? Senão vai ficar uma idealização. Aqui, a Maria Gisele, terapeuta masoquista, como lidar com a contrariedade dos clientes? Bom, você tem que fazer o que precisa ser feito. E se o cliente, se você cair na armadilha e precisa ver se o terapeuta masoquista, se ele está buscando reconhecimento. O masoquista geralmente fica buscando reconhecimento no outro. Então, ele vai fazer o que o outro quer, não o que o outro precisa. Bom, aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque ele vai atrair uma série de clientes que ele não vai conseguir mexer. Então, ele precisa trabalhar com ele mesmo. E aí, ele focar nisso e não ficar dependente daquilo que o cliente vai olhar para ele, se vai gostar ou se não vai gostar. O terapeuta tem que fazer o que precisa ser feito, não o que o cliente quer. Agora, se eu sou escravo, se eu tenho uma influência enorme do que o outro acha de mim, adivinha se eu vou ser um bom terapeuta? É claro que não, né? Porque eu vou ficar prisioneiro. E aí, eu vou fazer o que ele quer ou fazer o que ele precisa? Imagina se você é um dentista, você vai fazer o que o cliente quer, o que ele precisa, vai tratar a cárie ou não? Não, porque dói. Ou então, como é que você vai fazer? Tem que fazer o que precisa ser feito. Então, ele tem que trabalhar essa dinâmica da busca do reconhecimento do outro e ficar tão vulnerável à crítica que o outro faz. Isso pega no traço de caráter dele, na humilhação que ele passou lá na fase dos 2 ou 3 anos de idade, ok? Emaranhamento financeiro, como sair? Depende de que tipo de emaranhamento financeiro. Por exemplo, outro dia fizeram uma pergunta para mim assim, dependendo do traço de caráter, como é que funciona a dinâmica do dinheiro? Vou falar assim, o esquizoide nem sabe o que é dinheiro, ele vive além do dinheiro, não está nem aí com dinheiro. O oral está sempre em dívidas, sempre lá embaixo. Por quê? Porque ele só gasta, ele não consegue ganhar, ele só quer para gastar. E fica sempre esperando e choramingando e lamentando, esperando que alguém pague as coisas para ele. E o pior é que sempre tem alguém que paga. Ele vai lá e depois começa a entrar no buraco outra vez. Então, está sempre lá embaixo. O psicopata sempre dá um jeito de ver como é que eu arranco o dinheiro do outro. Então, eu vou tirar de você. Não é que eu vou conquistar, eu vou tirar do outro. O masoquista vai fazer um esforço enorme para ganhar um saláriozinho desse tamanho. Então, ele faz muito esforço para ganhar isso aqui. E o rígido está sempre competindo, esperando ganhar cada vez mais, porque ele precisa ser o melhor, mas sempre tem um outro que ganha mais do que ele, então ele fica ganhando, fazendo de tudo. Eles conseguem ganhar dinheiro, mas ele está sempre preso nesse jogo de ter que ser o primeiro, então ele está sempre competindo com o outro que tem mais, e sempre tem alguém que está mais rico que ele. Então, ele ganha, mas ele está sempre buscando, não tem um nível de satisfação, porque ele está numa competição. Deu para entender os traços de caráter de dinheiro?
rapidinho. Como identificar traço de caráter em órfão com abuso? Mara, isso aí não quer dizer nada. Traço de caráter em órfão com abuso, traço de caráter é para todo ser humano. O traço de caráter não é a história que ele viveu. Precisa ver como foi essa história e que dinâmica ele vem vindo em todas as fases de evolução psicomotora. Então, quando tem uma pergunta assim, você não está entendendo o que é traço de caráter. Não é porque é órfão e teve um abuso que aí eu vou identificar um traço de caráter. Traço de caráter tem a ver com todas as fases de evolução psicomotora, desde o mundo intrauterino até em torno de 5 a 7 anos de idade. É onde o molde ocorre. Então, por exemplo, ele é órfão. Não sei, ele é órfão porque já nasceu e já perdeu a mãe. Ele é órfão porque ele tinha 10 anos, a mãe morreu. Veja, é completamente diferente. Ele sofreu um abuso um abuso na infância, um abuso na adolescência, um abuso... Cada hora, cada momento tem características. Aí precisa ver o que aconteceu, como foi a fase. Mas não é porque ele é órfão e tem um abuso que ele tem um traço de caráter. Todos nós temos traço de caráter. A questão é o que cada fato que acontece na vida afeta o traço de caráter ou é afetado pelo traço de caráter. Então, dependendo daquilo que acontece comigo e dependendo do traço de caráter que eu já carrego, eu vou dar um significado diferente para tudo isso, que vai ter a ver com os meus traumas. Então, não é o fato de ter órfão e teve um abuso, vai ter um traço de caráter. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E tem a ver com a evolução de vida, desde o mundo intrauterino até 5, alguns autores colocam até 7 anos, onde se forma um indivíduo. Só isso aqui não quer dizer nada, entendeu? Deixa eu ver, como descobrir nossos traços de caráter? Conhecendo os traços de caráter. Se você tiver noção do que são traços de caráter, das características de cada uma delas, você vai ver em qualquer coisa, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de lidar com as pessoas, na forma de dar significado para a vida, o jeito como, lembra a palavra como você funciona, esse como vai te dar o seu traço de caráter. Se você observar, você começa a perceber, você percebe em vários detalhes que a pessoa vai falando. O corpo conta um monte de dinâmicas, se você souber ler o corpo. Você vai ver a forma como a pessoa sente, pensa e age também mostra. Então, você vê tantas dinâmicas, você observa tipo de queixa, tipo de fala, tom de voz, como ela se relaciona com você. Um oral vai querer grudar, o esquizoide está sempre colocando distância. Cada um tem um jeito de funcionar. Tudo isso aqui serve para fazer diagnóstico e traço de caráter. Então, o que precisa? Precisa conhecer profundamente os traços de caráter, as dinâmicas que eles têm, e aí você vai conseguir compreender. Mas mais importante, mas muito mais importante do que entender o traço de caráter é compreender de onde veio, que tipo de trauma, a idade, a dinâmica sistêmica que está acontecendo, porque isso dá dados importantíssimos para o trabalho terapêutico. E isso que é importante, não é só o fato, eu conheço, eu falo para a pessoa, isso aí resolveu. Não é assim, não. Isso não funciona, tá? Por exemplo, se você tem um traço de caráter que tem a ver com esquizoidia, você vai ter uma dificuldade enorme de falar em público, porque você não consegue ficar perto dele. Agora, se você tem uma característica masoquista, também você vai ter uma dificuldade de falar em público, porque você vai ficar com receio que as pessoas comecem a te avaliar, julgar e te criticar. Então, tudo isso são dinâmicas e traços de caráter também, tem a ver com a sua dinâmica interna. Precisa ver, porque isso às vezes pode estar atrapalhando, vai atrapalhar a sua carreira profissional, ok? A Karina. Diferença de oral da falta e do excesso. Epa! Quais comportamentos? Use simples. Bom, o oral, ele tem duas formas importantes, a falta e o excesso, tá? E o que é que eles têm em comum? Em comum, eles têm o seguinte: a mãe não deu para eles as necessidades que eles tinham. Não deu a necessidade. Se você pegar um oral por falta, ela não deu nada. O oral por excesso, ela deu um monte de coisa, só não deu o que a criança precisava. Por exemplo,
A criança está com sono, aí ela vai lá, faz uma comida e brinca com ele, porque é legal brincar, e aí fala, ele está com sono. A criança está com fome. Não, então agora vai tomar um copo d'água, vai dormir, porque você precisa... Gente, a necessidade do bebê não é vista. Ele é feito um monte de coisa em cima dele. Ele vai carregando tudo isso. Então, ele é o excesso. Então, o que acontece? Ele vai guardando um monte de coisas, mas, no fundo, ele tem um grande vazio. Assim como o em falta também tem. Corporalmente, eles são bem diferentes. Diferentes no sentido, um é cheio, o outro é vazio. Esse aqui é cheio, cheio de coisas que não servem para nada para dentro dele, porque os dois continuam dentro do vazio. E você vai ver algumas características que são em comum. Você vai ver um rosto mais de bebê, mãos e pés também, que tem uma característica mais de bebê. Você vai ver aqui no tórax, geralmente tem um afundado aqui, que é o vazio de alma que ele carrega. Tanto faz ele ter um corpo magrinho, com uma barriguinha, ou então é mais cheio. Você vai ver que ele é molinho, ele é grande, o excesso pode ter, mas tem que tomar cuidado para não confundir com masoquismo, que é dura, músculo, ele quer só gordura. E os dois estão sempre meio cansados, estão sempre faltando alguma coisa, estão sempre buscando algo que nunca enche. Um põe, esvazia, porque não absorve. O outro absorve, mas aquilo não serve porque na alma dele ainda está vazio. Deu para entender? Isso é a falta em excesso. Em essência, é a mesma coisa. Por isso, são dinâmicas da oralidade. Aqui a Noêmia, como é que pode ajudar uma pessoa que tem diabetes e usa cocaína? Como que é a pergunta? Como é que pode ajudar uma pessoa que tem álcool, problema de álcool? Como é que você pode ajudar? Todas essas perguntas, como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso ajudar alguém? A questão é, e essa pessoa procurou ajuda? Independente do que é. Porque senão, todas as pessoas que estão fazendo isso aqui, no fundo, podem estar com uma característica de salvador. Salvador. Ah, eu vou cuidar, eu vou resolver. E, geralmente, o salvador é um codependente. Quem precisa buscar a ajuda é quem precisa dela. Cada vez que você vai fazer algo pelo outro e o outro não pediu, mesmo que ele queira, muitas vezes você está estimulando essa pessoa a ficar nesse lugar. Quer dizer, eu não faço nada e as outras pessoas fazem por mim. Eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida, mas as outras pessoas têm. Como é que ele vai sair e ganhar responsabilidade? Isso aqui é dinâmica de Salvador. Toma cuidado, não sei o que está acontecendo aqui. Mas, geralmente, esse tipo de pergunta não é a primeira, não é a segunda, é a terceira que eu já vi aqui. Mas são várias. Aí fica assim, como é que eu ajudo uma pessoa? Como é que eu ajudo uma pessoa? Não sei, e essa pessoa quer ser ajudada, isso é básico. Isso é básico. E, às vezes, você ajuda não fazendo nada, olhando para ela e fala assim, ó, a vida é sua, você faz o que você quiser da sua vida, eu vou fazer o que eu quero da minha. Você quer jogar a sua vida fora? Então, isso é um problema seu. De repente, é assim que funciona, porque se você fizer por ela, então essa pessoa fica assim, quanto menos eu cuido de mim, mais você me ama, fica perto de mim e me dá coisas. Cuidado que isso pode entrar numa relação dependente com codependente, hein? Tá? Vamos lá, Elina Mara, me vejo no caráter oral, não sei qual foi o trauma, atraio homens que me vejam no papel de mãe, sempre doando. Opa, então isso não é oral, não. É característica de caráter oral? Não, o oral ele não dá, ele só recebe. Se você tivesse um traço de caráter oral, típico, você era recebendo deles, você virava a criancinha, você está virando mãe deles. Se você está virando mãe deles, você está num papel superior a eles. Superior. E está vendo eles como criancinha. Isso aqui não é oralidade. Até tem a ver com oralidade, mas você transforma o outro em criança, então você fica papel mãe. Mãe. E se você ficar num papel mais de superioridade para cuidar do outro, aí você está fazendo o quê? Eu sou mais, o outro é menos. Muitas vezes isso aí se encaixa mais no caráter psicopata, hein? Dá uma olhada nessa história aí, hein? Toma cuidado. E psicopatia tem uma base oral. Então, é claro que tem uma conexão com oral, mas esse mecanismo não é de oralidade, não, hein? Tem a ver, mas é diferente. O oral, ele só quer sugar, não quer dar nada. O oral não dá nada. A nada. Doutor, onde é que eu posso conhecer mais esse traço de caráter? Bom, onde? Aqui na live, você vai conhecer nos livros, você vai conhecer trabalhando. Eu vou lançar um curso de
leitura corporal tem tudo a ver com o caráter. Se você quiser participar, por exemplo, do lapidação, eu vou trabalhar em cima de caráter e colocando os profissionais nos traços de caráter, eles vão passar por todos os traços de caráter para ver como isso influencia no atendimento. Então, isso é uma outra forma. Então, tem livros, tem cursos, tem formação. Mas procura a formação adequada, viu? Porque tem uns negocinhos fazendo sucesso aí, mas que, ó, tudo meia boca. Estão inventando uns negócios que eu nunca vi. Inventa e vende aquilo lá. É mais para ganhar dinheiro. O pior é que o pessoal acredita, né? E acha que está sabendo tudo de caráter. Meu Deus do céu. Cada coisa. Aqui a Margarete, os traços de caráter passa de pais para filho? Não, não passa de pais para filho, não. Não passa. Mas que influencia, influencia. É claro que tem influência, mas não é algo hereditário que vai passando assim, não. Muitas vezes você pega, por exemplo, uma mãe que é bem histérica e você vê a filha que é oral ou masoquista. Porque se ela é histérica, ela vai, ou ela projeta a filha para ser igual a ela, então, se ela vê na filha a criança dela, ou então ela compete com a filha, e ela tem que ser a mais bonita, ela tem que ser a mais charmosa, e aí a filha vai ter que ficar num papel aqui embaixo. Então, passou ou não passou? Não, mas influenciou e muito. Então, estou dando só um exemplo sutil, que não é bem assim, hein, tá? Porque tudo é sempre assim, tem uma série de fatores acontecendo, não é um fator isolado. Isso aqui é só para ficar didático, hein, tá? Uma pessoa rejeitada sofre traumas na vida adulta? De novo, uma pessoa rejeitada, eu vou dizer assim, em que fase da vida ela foi rejeitada? Por exemplo, se alguém me rejeitar hoje, que repercussão vai ter na minha vida? Sinceramente, eu acho que nenhuma, tá? Porque todo mundo tem direito a me rejeitar ou não rejeitar, eu não ligo para isso. Mas se eu tiver uma ferida de rejeição dentro de mim, isso vai mexer na minha ferida. Não é porque a pessoa me rejeitou, é porque eu tenho um trauma de rejeição. Então, não é o fato aqui fora, é como eu estou por dentro. A mesma coisa, vou dar um exemplo. Bullying, que está todo mundo falando de bullying, não sei o quê, e mesmo os preconceitos e tudo isso. Se eu aqui dentro sou um adulto, me amo, essas coisas, pode jogar, isso não me afeta, não me desmorona. Isso aqui é coisa do outro. Eu não vou me deixar influenciar pelo outro, eu não vou dar poder para as maluquices do outro me afetar. Pronto, por quê? Porque eu me amo, estou um pouco ligando porque o outro está falando em cima de mim, o que quer falar. Isso eu estou num plano adulto e mais saudável. Agora, se eu tenho uma ferida emocional, o outro falou alguma coisa, engatou na minha ferida emocional, nossa, aí vai virar um problema enorme. Entendeu? Bom, vamos lá. Aqui falando que travou, está travando de vez em quando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Aqui, consegui chegar, esse assunto me interessa muito. Ah, não é pergunta. Ok. O que ajuda a destravar, melhorar a autoestima e a vida financeira do esquizoide? De novo, não é... de novo, é a mesma coisa de doença. Esquece a doença, tem que ver o ser humano. Então, como é que vai ajudar um indivíduo que tem esquizoidia? Primeiro, ele tem que buscar ajuda. Você não pode ajudar o outro se ele não buscou ou não permite que você entre, senão você está sendo abusivo. Invasivo, abusivo. Se essa pessoa vem buscar atendimento, eu vou fazer algo profissional. Se essa pessoa é parte da minha família e tem a relação comigo, eu posso utilizar alguns recursos para ajudar essa pessoa, só que aí eu não sou um profissional. Então, você vai ver qual é o limite de atuação que você tem em relação a outra pessoa. E o mais importante não é ficar olhando a esquizoidia da pessoa, é olhar o ser humano que está por trás disso. Porque o risco é colocar assim, coloca um rótulo de caráter e aí fica, eu não vejo mais o indivíduo, eu vejo um traço de caráter. Do meu jeito, em hospital via muito, tem aquele paciente do câncer do estômago, tem o outro lá que tem um AVC hemorrágico, não sei, do 42, aí tem, então, aí não tem mais ser humano, parece que só tem um traço de caráter, então tem que parar de olhar para isso. Isso aqui é para ajudar a entender o ser humano que está por trás disso. E cuidado para não ficar rotulando. E, de novo, a gente só ajuda dependendo do fator de influência que eu tenho, como profissional, como parente, sabendo que não é de mim que depende mais da pessoa que está com problema. Mas eu compreendendo a dinâmica que está acontecendo,
eu sei como lidar melhor com essa pessoa. Eu sei onde ficam as feridas emocionais, onde estão as feridas emocionais, que dinâmicas emocionais, que emoções essa pessoa tem aflorada, e aí, sabendo disso, eu sei como tomar um certo cuidado e estabelecer estratégias para chegar lá sem tocar tanto na ferida. Estratégia de trabalho, é como aprender a jogar xadrez. Né? Como é que eu ganho xadrez? Você aprende a jogar. Então, como é que eu aprendo a jogar? Vai jogando. E como é que eu ganho? Vai desenvolvendo a técnica, ok? Nos livros do Reich, o melhor livro do Reich que tem sobre isso chama Análise do Caráter, mas uma dica fundamental. O primeiro livro que foi traduzido da Análise do Caráter estava um horror, cheio de erros graves, graves. Aí ele foi retraduzido e foi impresso outra vez. Então, o Análise do Caráter do Reich, é uma linguagem bem psicanalítica, tá? Mas se gosta disso, mas pega o livro que foi traduzido pelo um amigo meu, que chama Ricardo Rego. Ele entende muito de Reich. Ele retraduziu o livro todo, porque o livro estava um horror. A tradução estava um horror, não é o livro, mas quem traduziu o português foi um caos. Então, quem quiser estudar no livro Análise do Caráter, que é a base do Reich, veja se o livro tem a tradução do Ricardo Rego. Se não tiver, nem leia, que você vai mais se atrapalhar do que um monte de conceitos errados, sei lá. O Ricardo Rego fez um trabalho maravilhoso nessa retradução, tá? Ele trabalha muito com biodinâmica, que é uma abordagem neo-reichiana que eu também trabalho. Aqui, a Juliana está falando uma pergunta interessante. Como saber se o terapeuta está sendo bom para mim? Ele está fazendo o que você precisa? Ele está ajudando você a resolver problemas? Ou está se arrastando junto com você por tempos e tempos e não sai do lugar? Se ele estiver num plano circular, eu estou aqui há 20 anos e não saio do lugar, tem alguma coisa errada. Ele está mostrando o que está acontecendo e ajudando recursos para que você seja capaz de avançar, ou então é ele que avança e te arrasta junto. Ele tem que valorizar você e buscar em você os recursos que você precisa. Para quê? Porque um bom terapeuta faz a mesma coisa que os pais também deveriam fazer. O quê? Tornarem-se desnecessários. Desnecessário é você é capaz, você consegue, agora você já aprendeu, segue. Agora, se fica necessário a vida inteira, virou relação dependente por dependente. Hein? Toma cuidado, vê o que está acontecendo. E muitas vezes o terapeuta, aquele que às vezes eu não gosto, é exatamente o que eu preciso, porque ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir, e não aquilo que eu quero. Se você tem um que fica só jogando confete em você, você joga confete nele, cuidado que esse negócio aqui não está adiantando. O Reich, ele fala uma coisa muito interessante. O Reich estudou muito essa dinâmica da relação terapeuta-cliente, estudou muito o mecanismo de transferência negativa. Então, ele falava assim, enquanto o cliente não entrar na transferência negativa com o terapeuta, mexer nas coisas esquisitas que tem no cliente, e começar a ter ali uma certa contestação, que é uma transferência negativa, o cliente ainda não entrou em terapia, senão ele está só em máscara. Máscara com máscara não vira nada. Para chegar no self do cliente, tem que passar na máscara, mexer na sombra, que é onde ele não quer mexer, mas precisa, porque é através disso que você consegue chegar na alma, na essência do cliente. Então, toma cuidado. Um bom terapeuta não é aquele que se acha lindo e maravilhoso e perfeitinho, não. É aquele que faz o que você precisa fazer. Ele vai ter que mexer na dor, mas ele vai mexer na dor e vai achar recursos para você lidar com essa dor. Quando você era criança, você não tinha, mas agora você tem, precisa aprender a trabalhar com isso, tá? Fiz muito pelas minhas filhas e hoje, crescidas e formadas, não tenho gratidão delas. Nem espere isso, viu, pá? Estou doente de depressão e não sou ajudada. Então, você caiu numa armadilha, Mari. Filho não é para ficar ajudando pai e mãe, viu? Se você teve isso, sinto muito. Quem tem que cuidar de você é você mesmo. Não espere que filhos cuidem, por incrível que pareça. Isso é uma dinâmica de troca. Então, eu dou, agora você me devolve. Os filhos não vão devolver. É interessante, se você der muito para os filhos, muito, sabe o que vai acontecer? Eles não têm gratidão, eles vão começar a cobrar cada vez mais, porque vão achar que você deu pouco, porque eles vão querer tirar cada vez mais, e não vão te dar nada. Se você, de repente, arrebente e maltrata os filhos, de repente esses filhos voltam e ficam cuidando de você, que é o único jeito de ter pai ou mãe por perto. E eles ficam por perto não é por amor, não é por culpa, que eles têm tanta raiva, eles transformam a raiva em querer cuidar, para ninguém perceber que ele está com raiva. São dinâmicas doentias das duas
Os dois são doentios, não estou falando que isso aqui é real, não. Pai e mãe cuidam de filhos e mandam os filhos para a vida. Não é os filhos voltarem para cuidar de mim, vão cuidar dos filhos deles. Quem é que cuida de mim? Quem cuida de mim é o meu adulto. Então, filhos não foram feitos para voltar para cuidar dos pais. Aí você vai entrar numa depressão, você vai entrar em tudo isso aqui, um monte de doenças. Por quê? Esperando que os filhos voltem e te devolvam. Os filhos não têm que devolver. Tudo que eu dou para os meus filhos, eu tenho que passar para os filhos deles. É assim que segue a vida. Senão eu vou cobrar dos meus filhos aquilo que eu não tive. Essa dinâmica que você está querendo que eles te deem, no fundo, é que você não recebeu da sua mãe. Aí é um outro problema. Vá buscar ajuda profissional, sai dessa armadilha, senão você vai ficar nesse vazio. Isso é oralidade, sabia? Eu dou agora, estou esperando, agora você tem que me devolver. Aí eu entro na oralidade. Aí eu vou afundando, ficando cada vez pior, doente, esperando que alguém venha cuidar de mim. Isso é oralidade. Cuidado, hein? Amara, pode repetir o nome dos livros? Sim, Alexander Lowen, da Bioenergética. Um dos livros chama Bioenergética, tem uma capa verde. O outro chama O Corpo em Terapia, também do Alexander Lowen. Esse aqui é uma capa vermelha. Os dois são da editora Sumos. A editora Sumos é o que basicamente puxa os livros que falam de leituras corporal, dinâmica corporal, psicoterapia corporal, ok? A Vanessa, existe algum traço de caráter mais propenso a desenvolver a depressão? Sim, o oral. Acabei de responder aqui, o oral tem uma tendência a afundar e dar essa depressão. Ele vai ficando cada vez mais fraco, vai afundando, afundando, esperando que alguém cuide dele. Então, o oral, traço de caráter. Traço de caráter também você vai ver muitas doenças em relação a caráter. Por quê? Porque isso afeta o corpo. E como afeta o corpo, isso pode ajudar, não sei se é ajudar, né? Mas pode levar ao desenvolvimento de doenças específicas. A depressão geralmente tem a oralidade, tá? Ellen, esses cursos serão online? Esse que eu vou fazer, esse é online. O lapidação é presencial, é aqui em Ribeirão Preto. O leitura corporal que eu estou montando, que eu vou falar muito de caráter, esse vai ser online. A lapidação é um treinamento comigo, eu fazendo isso aqui. Isso vai ser agora, acho que não é só uma semana, acho que no outro, se não me engano, no outro. Está chegando. A Regiane, como se comportar frente a pessoas que se comportam como vítima e se colocam como dependente, com distância, e não cair na armadilha. Porque a pessoa que fica como vítima e dependente, ela pode ter traço de caráter oral, fica sempre esperando que alguém cuide dela, e se você cuidar, você está alimentando o problema dela, e cuidado que muitas vezes também é psicopata. Ele utiliza essa dependência, esse joguinho, para manipular e controlar o outro. Isso ele está fazendo conscientemente, ele sabe que ele está fazendo isso. Então, o que você tem que fazer? Distância e não caia nesse jogo. Se você ficar olhando o outro como criancinha, coitadinha, você vai lá para cuidar dele. O traço de caráter oral, ele evoca. Você chega perto dele, dá vontade de cuidar dele, porque ele parece um bebezinho perdido e sofrido. Então, vem esse desejo. Se você não for adulta, você cai nesse jogo. E cada vez que você cuida dele, sabe o que acontece? Ele piora. Por quê? Porque tudo que você dá, ele joga fora. Ele não, vou colocar assim, ele não põe dentro dele, ele esvazia. Por exemplo, a gente fala o oral esvaziado, ele está sempre esvaziando. É como um balde d'água furado. Você joga água, vaza. Você joga água, vaza. Não importa, tanto que você põe, vai vazar. Porque ele não absorve. Ele tem uma regra, entre aspas, assim, nunca é o suficiente. Então, você cai numa armadilha que você vai fazer milhões de coisas e ele ainda vai se queixar que precisa de mais. Por quê? Porque ele nunca está satisfeito. Isso é dinâmica de oral, tá? Toma cuidado. Faça com que ele cuide. Ele vai fazer a lição de casa dele. Não é você que faz a lição para ele, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Principalmente se você é terapeuta e, de repente, você cai nesse jogo. Aí você cai no papel complementar do traço de caráter. Ao invés de se ajudar ele a crescer, você ajuda ele a afundar no traço de caráter. É possível se curar de traumas infantis? Sim, esse é o meu trabalho. É claro que é possível. Os traumas infantis, você vai se curar como? Você identificando o processo, não é negando,
Agora, você como adulto, você tira a sua criança do trauma e leva a criança para um outro lugar. Você, adulto, resolve aquela dinâmica. Não é negar que ela existiu, você resolve, tira a sua criança desse trauma e leva embora para a vida e dá uma infância mais feliz para a sua criança. Isso aqui é o meu dia a dia, é o meu trabalho, mano. Qual a origem da bipolaridade? A bipolaridade, o próprio nome diz, são duas polaridades. Dentro da saúde mental, quais são as duas grandes polaridades? A bipolaridade, antigamente, era chamada de PMD, que era psicose maníaco-depressiva. A bipolaridade é psicose, não é neurose, hein, tá? Neurose é traço de caráter. Neurose, o pessoal ainda está na realidade. A psicose saiu da realidade. Então, a pessoa fica, ao invés de ficar aqui no campo, na faixa do saudável, ela sai para um lado ou para o outro. Quais são as duas grandes polaridades? Eu não falei que era PMD, psicose maníaco-depressiva, ou entre mania ou em depressão. Então, ela sai do campo saudável e vai para o campo da mania ou para o campo da depressão. Então, quando vai para a mania, vai e volta. Então, isso aqui é dinâmica de mania. Ou então para depressão, bipolaridade, vai para cá e para cá. É como uma montanha-russa, fica rodando para lá e para cá. A origem de tudo isso, veja aí, já é a psicose, tá? A origem, frequentemente, é não ter os pais juntos se amando dentro do coração. Basicamente é isso. Aliás, isso aí serve para todos os traços de caráter. Vai depender muito de qual é a dinâmica que está aqui. Porque a primeira grande polaridade que todo mundo tem, qual é? Mãe e pai. Quando você observa, principalmente psicose, você vai ver que, geralmente, a função paterna não existe. E aí essa dinâmica fica uma dinâmica materna tóxica com o pai ausente. Aí, então, tem algumas dinâmicas, não estou dizendo que é sempre assim, estou falando dinâmica comum, tá? Mas, basicamente, precisa ter as duas polaridades juntas e se amando. Quando as duas estão quebradas, arrebentadas... Ah, mas meus pais estão sempre juntos, mas não quer dizer que eles estão juntos ou separados. Se eles se amam e se respeitam, não importa estar junto ou separado. E dependendo da intensidade do problema, ok? A Mari, vivo com depressão crônica e só penso em tirar a minha vida, porque acho que o que piora é como convivo com meu marido. Não tem nada a ver com seu marido, Mari. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é trauma infantil. A questão é que você vê no marido aquilo que você não viu na sua infância. E aí fica mais fácil dizer que é o marido. Não é não, viu? Está na hora de você se tratar, Mari. Você está vendo coisas que não existem. Aliás, existe, mas você projeta aqui. Então, fica assim, geralmente, quando eu caso, a tendência é, vou colocar no meu marido, na minha esposa, uma série de problemas, e vou ver esses problemas. Adivinha de onde vêm esses problemas? Da sua infância. Da sua infância. Isso é extremamente comum. Por isso, o casamento geralmente passa por essa fase, que é a fase da sombra. A fase onde os dois começam a ver os problemas que eles carregam no outro. E aí precisa ir além para chegar na fase do self, um amor mais profundo e verdadeiro. Mas isso aí, quase todos os casamentos têm isso e ficam travados nisso. É mais fácil ver no marido do que ver o que realmente acontece. Mas pode ter certeza que não tem nada a ver com seu marido. Mas nada, tenho certeza absoluta. Isso aí eu já atendi milhares de casos assim. Ah, é meu marido, é minha mulher, que é assim. Não é, não. Não é, não. Pode ter certeza. Pode procurar que você vai ver que isso aqui é dinâmica de família de origem. E aí, se eu erro o diagnóstico, falo, o problema é meu marido. Tá bom, então separa dele. Você vai ver como não vai mudar. Mas se separar, falar, foi ele que destruiu minha vida, ele que me abandonou. Não adianta, vai ter sempre algum culpado. Mas não é, viu? Sinceramente, quando eu falo, a culpa é desse, ó, pode procurar que tem outra coisa aqui atrás. Mas é mais fácil olhar aqui. Esse aqui é mais dolorido, hein? Tá? Quando o terapeuta oral continua atraindo na sistêmica clientes que se sentem excluídos e percebe que o trauma é na infância, e o terapeuta sempre se identifica, mesmo depois de ter feito constelações para cuidar da ferida que criança anterior, como transformado o que ainda ficou. O que transformar que ele precisa continuar se tratando, porque a questão é o seguinte, toda vez que eu faço constelação, eu me identifico com o trauma que está lá. Eu sempre vejo nos traumas do cliente os meus traumas. Sempre. Eu sempre tenho traumas parecidos. Aí fala, esse é o meu, esse é o do cliente. Então, cada dinâmica que o cliente traz, eu vejo onde isso está dentro de mim. Se isso ainda está acontecendo, pode ter certeza que está faltando aprofundar ainda mais para esse terapeuta, para descobrir o que está acontecendo aí, viu, pá? Senão, o problema ainda está lá.
E aí fica assim, eu já fiz uma constelação, resolve. Uma constelação resolve. Tá bom, tá. E a constelação é mágica, resolve tudo. Primeiro precisa ver que raio de constelador fez, se realmente é bom, se é só os fazedores de constelação que não serve para nada, se realmente está fazendo algo que preste, que funcione, um bom profissional. E outra, eu sei que sempre tem mais dinâmicas por trás, é como uma cebola, você arranca uma camada, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Não tem um lugar mágico que eu sou lindo, perfeito e maravilhoso. É sempre uma evolução contínua, sempre tem mais coisas para ver, sempre. Eu até hoje estou cheio de coisa ainda que toda hora está aparecendo, mais uma, mais uma. É assim mesmo. Melhorou isso, aparece outra camada, aparece outra camada. São várias camadas. Então não tem assim, já resolvi ou não resolvi. Não é sim ou não. Não é ligado ou desligado. Ixi, são muitos tons de cinza, não é branco ou preto. Tem um monte de colorido no meio dessa história, tá? Ângelo, como sair da postura de criança e ir para a postura de adulto diante de comportamentos abusivos? Bom, você precisa, se você não sabe fazer disso sozinho, Ângelo, você vai ter que buscar um profissional. Porque não tem um negócio assim, clique, já resolveu. Só falar uma coisinha, resolveu. Se fosse tão fácil. Se você tem essa dinâmica de estar sempre em relacionamentos abusivos, você precisa ver que abuso original aconteceu lá atrás e que você ainda está preso e repetindo a história. Então, aqui são os abusos do dia a dia. Você tem que buscar o que aconteceu aqui atrás. E você vai se surpreender, ver o que é esse abuso, que frequentemente as pessoas não têm noção que é isso aqui. Eles acham que é isso aqui. Precisa mexer na raiz do problema. Só que aí precisa buscar um bom profissional que vai descobrir a raiz do problema e trabalhar exatamente ali. Senão você está trabalhando na chama, mas não na base do fogo. E a questão é descobrir essa base do fogo, que frequentemente o cliente não sabe, não consegue lembrar, não percebe, porque está fora do nível de consciência dele, tá? Por isso que ajuda muito a leitura corporal, porque você identifica. O corpo é um campo de informações, como a constelação é um campo de informações, como as doenças são campos de informações. Se eu souber ler, compreender o que está acontecendo e saber o que precisa ser feito, e aí é o caminho de um bom profissional, aí eu vou poder ajudar e muito um cliente a melhorar essa história, ok? Aqui, vem meu escritor Fernando, ainda atende como médico ou apenas como terapeuta? Interessante, né? Porque hoje é que eu me sinto mais médico. Antigamente eu brigava com a doença e achava que era médico nessa fase. Hoje eu sou aliado da doença. Eu basicamente estou atendendo muito pouco. Por quê? Porque o meu foco agora é levar o meu trabalho para fora do país, a internalização, a internacionalização e preparar profissionais. Então, meus atendimentos são extremamente restritos, tá? Então, eu atendo muito pouco. E aí o que eu faço mais é preparar profissionais. Mas hoje eu me sinto o terapeuta e médico ao mesmo tempo, tá? Porque no fundo é a mesma coisa. Terapeuta é aquele que vai em busca da cura. E é isso que eu estou fazendo. Mari, esse curso é para psicólogos ou para quem se interessa? Não sei qual curso que é. A leitura corporal serve para todas as pessoas que lidam, principalmente os profissionais que lidam com seres humanos. É interessantíssimo saber pegar informações do corpo da pessoa que está na sua frente para te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e evitar as feridas emocionais, senão vai dar problema. Mas serve para toda pessoa que tem interesse no tema, se é isso. Se for o lapidação que é o treinamento presencial comigo, fazendo isso, que agora é segunda em cima dos traços de caráter, aí geralmente são os profissionais, nós vamos ver a relação profissional. Aí pode ser qualquer profissional, não precisa ser especificamente só psicólogo. Veja que já veio de engenheiro, administrador, dentista, arquiteto. Nossa, veio um monte de gente e ficam felizes da vida que falam, nossa, ajudou e muito. Vamos lá. Aqui, a Leinade perguntando, como trabalhar com paciente oral? Do mesmo jeito você trabalha com todos os outros traços de caráter com o cliente. Você vai ver o quê? Você tem que compreender a dinâmica que está acontecendo lá. Qual é a ferida emocional que ele carrega? Na ferida emocional, aí você vai ver a origem do problema. E aí você precisa trabalhar com os recursos adultos que o cliente tem, ajudar, e você, como adulto, levar o cliente adulto para o momento da dor. E aí, ele vai conseguir enxergar, trabalhar e tirar a criança do lugar e
resolver o problema. Existe uma dinâmica estratégica para fazer isso. No caráter oral é igualzinho aos outros, igualzinho, só que sabendo que é de caráter oral, eu sei que aconteceu isso na fase que é até o primeiro ano de vida. Eu sei que isso aqui tem muito a ver com o quê? Com a dinâmica com a mãe, ver as necessidades básicas. Então, eu sei um monte de detalhes que a próprio traço de caráter já me dá. Eu tenho noção de que tipo de problema aconteceu. Ele não vai lembrar, porque só lembra mesmo lá no hipocampo, e o hipocampo ele fica ativo mesmo depois de 5 anos. E a questão são os problemas que aconteceram antes dos 5 anos, que estão todos gravados lá. Então, mas entendendo traço e caráter, eu consigo chegar até o problema e levar o cliente lá e ajudar o cliente a ter recurso para ver o trauma e resolver o trauma. É ele que precisa fazer isso, não eu, é ele. A questão é eu conseguir fazer isso, levá-lo lá para fazer isso aqui. Se fosse eu fazendo, era fácil, né? A questão é que tem que trabalhar com o cliente, né? E muitos acham que é uma coisa mágica. Aí eu vou lá, eu já vi, eu resolvo, é só falar, resolveu. Não é assim que funciona, não, tá? Tem que levar o cliente lá. José Carlos, sou estudante de constelação familiar, mas muito racional. Como trabalhar os bloqueios emocionais? Bom, você pode trabalhar com a própria constelação, mas aí você precisa de alguém que vai ajudar você a identificar de onde você teve essa barreira, esse corte de ficar racional e quebrar aqui, impedir que esse emocional venha. Então, precisa ver que trauma tem dentro do seu emocional, que o racional é um mecanismo de defesa. Então, quando vem a dinâmica emocional, aí você vai para o racional. Isso, se você não trabalhar, isso vai te atrapalhar no seu trabalho, na sua profissão, porque você precisa utilizar muitos recursos emocionais para compreender, sentir a constelação e trabalhar isso. Então, isso vai ser um empecilho na sua profissão. A questão, precisa ver que trauma aconteceu aqui, que fez você racionalizar tanto. Talvez pela dinâmica, você está falando aqui, não vi a sua foto, mas provavelmente essa dinâmica de racionalização costuma acontecer depois dos 3 anos. Então, já me dá uma dica. Tem alguns, dependendo da esquizóide, mas não deve ser porque você ser constelador. Bom, são dinâmicas, aí precisa ver exatamente o que está acontecendo. É como fazer uma roupa sob medida. As pessoas acham que é uma coisa mágica, é só fazer assim, resolve para todo mundo, é tudo igual. Não é. Essa é a arte da terapia. Cada pessoa é diferente. Cada dinâmica tem a sua particularidade. E é por isso que o trabalho é uma arte, é estratégia. Se fosse tão fácil, seria todo mundo um excelente profissional. Por isso tem que ficar se aprimorando, investigando, treinando, ok? Então, vamos lá. Andréia. Quando um filho ocupa o papel de marido ausente da mãe, vou colocar a pergunta diferente. Quando a mãe coloca o filho no papel de marido que está ausente, veja, é a mãe que coloca e deixa o buraco. E na vida adulta tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, é claro, como essa dinâmica pode ser ressignificada. Ele precisa sair do papel de ser o marido, namorado, amante da mamãe. Porque senão ele não vai poder amar uma outra mulher, porque ele já está casado com alguém. Ele está preenchendo o vazio da mãe. Então ele ficou escravo no vazio da mãe. Precisa trabalhar essa história. Claro, vai ficar preso, né? Qual a origem da Catarina? Qual a origem da psicopatia? Muito se discute se é genético, não tem nada a ver com genética. Pode esquecer, não tem nada a ver com genética. Isso tem a ver com falta de afeto ou maltrato na infância. Aí sim. A psicopatia, quem estudou muito psicopatia, mas muito mesmo, sabe quem foi? O FBI. Estudando quem? Serial killer. Então você quer dizer que psicopata é serial killer? Não, psicopata serial killer é psicótico, tá? Mas a dinâmica, o comecinho vem do mesmo lugar. E aí eles começam a ver dinâmicas muito interessantes. Então, o que acontece com esse tipo de pessoa? A mente deles é diferente, o funcionamento é diferente, mas esquece, estou falando serial killer, é psicose, não é neurose. O que acontece não tem nada a ver com genético, aliás, nem vejo discussão nenhuma de genética, não sei onde você viu isso aqui. Não tem nada a ver com genético. O que acontece no período onde a criança começa a entrar na fase de autonomia, o que acontece lá, frequentemente você vai identificar, você vai ver assim,
falta função paterna para variar. E a mãe faz com que o filho, e o pai também ele pode estar lá nessa mesma função, mas eu falo assim, o filho vai ser o que eu quero. Vai lá, bate palminha para todo mundo ver, toca pianinho para todo mundo ver. Veja, o meu filho faz isso, o meu filho faz aquilo. Eu mando no meu filho tem que se submeter àquilo que eu estou querendo, e ai dele se não for o que eu quero. Então, a criança começa a ver que, para ser amado, ele precisa se moldar ao outro e ser manipulado pelo outro. E aí ele sente uma dor profunda. O que ele faz? Ele tem que sumir com essa dor profunda e depois ele entra numa dinâmica assim, se eu sou um psicopata e estou olhando para você, o jogo é ou você me manipula ou eu te manipulo. Ele está sempre preso nesse jogo. Então, eu vou primeiro dar um jeito de te manipular, porque senão você vai me manipular. Essa é a dinâmica do caráter, de todos os caráteres, que assim, eu fico preso no trauma. E aí o que acontece? Então, isso não tem nada a ver com genético, não tem nada a ver com genético. Esquece essa bobagem, não tem nada a ver. Tem a ver, sim, com essa fase. Frequentemente, o que acontece são crianças que foram abusadas, e abuso também não é só sexual e físico, tá? Mas tem níveis de abuso onde você existe para mim, eu faço o que eu quiser com você. E aí ele aprende a dinâmica e começa a fazer aqui fora também, ok? Juliana, como saber se a constelação está sendo realizada da forma correta? Juliana, isso é difícil de dizer, pá. Então fica assim, como é que ela está sendo, se ela está sendo realizada de uma forma correta? A forma correta é levar você à origem sistêmica do problema e buscar uma solução. É isso que acontece. Agora, a questão é, às vezes o constelador está aqui, o problema está aqui, e o problema, vamos colocar assim, faz de conta que esse mouse aqui é o problema. O problema está aqui. Só que esse problema, o constelador também tem e não consegue ver. Então, o que acontece? O constelador está vindo, quando está vendo, está chegando perto do problema, ele inconscientemente ele desvia e vai trabalhar com outro fator aqui. Ele não mexeu no que precisava. Adivinha por quê? Porque isso aqui também faz parte da dinâmica dele. E se ele não resolveu isso, frequentemente ele desvia, pega um outro problema secundário, que também tem uma certa importância e trabalha, só que não mexeu onde devia mexer. Então, vai dar resultado? Não, porque não mexeu no problema. Mexeu num problema secundário, mas não mexeu no problema primário. Aqui, aquilo que eu estou falando, é o tema dessa live. Você vê como o traço de caráter do terapeuta influencia demais no resultado. Porque se tem uma ferida emocional e eu evito a ferida emocional para não mexer na minha, consciente ou inconsciente, geralmente inconsciente, eu fico caçando problemas secundários e terciários. Aí, adivinha, não mudou. Só que aí precisa ver, eu não sei como dizer assim imediatamente, eu não sei, você vai ver pelo resultado. Resolveu? Não resolveu? Então, se resolveu, foi feito um bom negócio. Não resolveu, alguma coisa está faltando, precisa aprofundar. Ok? Aqui, como lidar com uma pessoa que mente o tempo todo? Desmascarar e mostrar para ela que você sabe que ela está mentindo ou ignorar? Eu não sei. Aí é o seguinte, quem mente o tempo todo, geralmente, qual é o traço de caráter que vive mentindo e adora mentir? É psicopata. O psicopata vive na falsidade. Ele sempre inventa coisas. A questão é se você entra ou não. O psicopata, o que ele tem mais medo é da verdade. A verdade desmorona tudo. Mas não adianta você ficar provando que é ou não é. A questão é o seguinte, é uma relação com alguém? Mantenha a distância. Mantenha a distância. Essa pessoa não vai mudar porque você quer. Não vai falar, você acha que eu caio nessa história? Você vai mantendo distância e vai se conectando com outras pessoas. Isso aí é o que vai ajudar mais a não ficar perto de pessoas assim. Mas fazer ela mudar, você vai fazer, é missão impossível, tá? A Geni, constelação tem a ver com o espiritismo? Não tem nada a ver com o espiritismo, pelo amor de Deus. Agora, tá cheio de gente que está misturando espiritismo com constelação. Tem pessoas fazendo isso, mas a constelação em si não tem nada a ver com o espiritismo. Isso é uma bobagem. Mas tem pessoal que é espírita e está fazendo pegou a dinâmica de constelação e está colocando coisas de espiritismo no meio. Mas a constelação em si não é. É só um uso por algumas pessoas, tá? Nesse caso do abuso, é melhor fazer constelação. Em caso de abuso, se você pegar um bom profissional, não precisa ser a constelação em si, mas um bom profissional vai ajudar muito. É claro que a técnica da constelação ajuda muito, mas tem vários outros profissionais que sabem trabalhar com abuso de uma forma adequada e que também ajudam. Então, a constelação é uma técnica que ajuda, mas não é a única técnica, tá?
A Verônica, o que você pensa em conservação online? Tranquila, natural, um monte de gente faz, eu faço, facilita demais e tem pessoas que precisam fazer, dá para fazer tranquilamente. A questão é você saber fazer uma constelação com individual, com bonecos, de uma forma adequada, porque se não souber, nem presencial e nem online. Sinto muito. Então, a técnica em si, a tecnologia hoje em dia ajuda muito. Então, isso aí dá para fazer? Dá. Eu já fiz um monte, faço com pessoas de outros países. O pessoal quer fazer. Ah, quer fazer comigo? Mora, por exemplo, nos Estados Unidos. Quantas eu já fiz? Ah, em Portugal, no Japão, na Inglaterra, na Austrália, um monte de gente procura. Ué, dá para fazer? Dá. E tem excelentes resultados. A Vanessa, psicólogas dizem que não é possível, mas lembro de fatos em detalhes e coisas que aconteceram antes dos 5 anos. Bom, não é questão que não é possível. Eu falei que o hipocampo, que é a estrutura do sistema límbico, que é o cérebro emocional, que tem aonde fica guardado as memórias que eu consigo lembrar, evocar, é do hipocampo. Então, assim, tem algumas coisas que ficam marcadas? Tem, dá para ver. Não é que seja só depois dos 5. Isso aí não é psicólogo, isso é neurocientista. Então, tem alguns casos onde, dependendo do tipo da demanda, pode pegar. Mas sabe uma outra coisa que é extremamente comum, Vanessa? São memórias implantadas, inventadas. E que às vezes, não tem nada a ver com realidade, mas você pensa que é. Se começar a falar muito alguma coisa, você, de repente, já fizeram um monte de testes, os neurocientistas já fizeram... Então, tem muitas memórias que são implantadas. Mas não quer dizer que o hipocampo, às vezes, ele tem sim. Ele começa a ter um certo funcionamento, mas não preciso, tá? Então, isso não é nem psicólogo, isso é neurocientista. Mas cuidado que tem memórias implantadas. Mas não tem nada de absoluto. Então, alguma coisa que pegou, que foi muito importante, que ficou marcante, às vezes pode pegar, mas não funciona tão bem. O hipocampo não funciona tão bem antes dos 5 anos. Geralmente está meia boca. Tá? O curso de consciência sistêmica inclui de linguagem corporal? No curso de consciência sistêmica, no módulo 4, eu falo muito sobre linguagem corporal. Esse aqui vai ser algo mais abrangente. Então, já falo, o essencial está lá no módulo 4. Agora, quem quer saber com mais detalhes, aí vem esse curso de linguagem corporal para dar mais foco. Adivinha por quê? Porque um monte de gente está me pedindo. Fernando, dá para falar, mas dá. Tem muita coisa que dá para falar. O essencial está lá. Mas eu vou colocar nesse curso agora algo que vai muito além, né? Então, eu vou pôr um foco maior nessa história. Mas tem lá no Consciência Sistêmica, módulo 4. Basicamente, o módulo inteiro tem a ver com leitura corporal, dinâmicas corporais. Impressionante. Pus umas coisas muito interessantes lá, principalmente associando com sistêmica. Nesse da leitura corporal, eu vou colocar também. Só que eu vou aprofundar, né? Nesse caso de abuso em constelação, pode trabalhar a raiz? Toda constelação tem que trabalhar na raiz, Amanda. Faz parte do trabalho e na raiz. Não é que pode, deve. Eu vou lançar um livro. Esse livro ainda está na fila, mas acho que é o 4º livro. Já lancei o 1º, o 2º está vindo já para revisão. O 4º livro esse livro vai estar mais focado também em leitura corporal, só que esse provavelmente vai sair no final do ano que vem, talvez, tá? Quando alguém quer presentear um parente ou amigo com constelação, não há intenção de salvar? Não sei, eu posso dar presente com várias intenções. Dar um presente, eu não sei, a questão é ver se ele quer, porque se a pessoa quer e realmente está interessada em mudar, porque senão... não adianta nada. De novo, precisa ter a motivação pessoal. Estudar sempre, nos tratamos sempre, é isso mesmo. E cuidar para poder ajudar ao outro. Sou psicólogo, quero muito me especializar em constelações sistêmicas. Exato. Aqui é a filosofia do Kaizen. Você sabe o que é o Kaizen? Kaizen é melhoria contínua. Não tem um lugar para chegar. As pessoas acham assim, eu vou fazer um curso, já cheguei e estou resolvido. Tá maluco? É a mesma coisa. Eu vou me formar em médico, então pronto, aí não preciso estudar mais nada. Como estudar mais nada? Tem que estudar a vida inteira. Toda hora vem coisas novas, toda hora tem dinâmicas importantes estão chegando. A tecnologia vai mudando, até a tecnologia de atendimento muda, o conhecimento de neurociência, assim por dentro, tudo vai trazendo recursos. Então, tem gente que acha assim, eu vou fazer um curso em um final de semana, eu já estou pronto, já resolvi e pronto, já sou igualzinho a todo mundo.
Ah, meu Deus do céu, isso aí é delírio, né? Delírio. Kaizen, melhoria contínua, tá? A Cris, tem como falar sobre narcisismo? Ah, falar em narcisismo, tem um livro excelente do Lowen, é o mesmo que eu falei lá, do Alexander Lowen, que chama Narcisismo. Narcisismo. Narcisismo é uma imagem, alguma coisa que eu me seguro para me dar um valor. Então, por exemplo, dentro dos traços de caráter, o esquizoide, onde está o narcisismo dele? Está na intelectualidade, no mundo interno dele, que só ele consegue ficar aqui. Isso é um narcisismo. Ah, se você pegar, por exemplo, um masoquista tem narcisismo, ele pode pegar a dinâmica narcísica dele, só eu aguento isso. Se fosse outra pessoa, já tinha desistido, mas eu estou firme, forte. Então, o narcisismo, no fundo, é alguma coisa que eu pego e dou um grande valor para aquilo. Mas isso, no fundo, é para esconder uma ferida emocional que eu carrego. Então, encerrando essa live maravilhosa, adorei a live, adorei muitas perguntas interessantes, pena que não dá para ver tudo, tá? Você quer ser bom no que você faz? Batalha, vai aprofundando, Kaizen, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Então, quem quiser, fica atento, que vai ter o curso de leitura corporal. Eu estou terminando de montar o curso. Nossa, tem tanta coisa. A questão não é o que eu vou colocar, o que eu vou tirar, porque tem tanta coisa lá que não vai caber. E vou montar um curso bem legal para que vocês tenham condições de pegar com muita facilidade as dinâmicas que acontecem, que mais do que a leitura corporal é ver esses traços de caráter. Eu vou colocar mais algumas coisas lá, além de traços de caráter também, tá? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado por vocês estarem aqui e passar esse monte de perguntas interessantes. Cada pergunta que vocês fazem, isso puxa algumas coisas em mim e vejo o que vocês realmente precisam e querem. Isso me ajuda, por exemplo, a orientar próximas lives, o que eu posso, o que o pessoal está querendo que eu possa ajudar ainda mais. Então, quanto mais vocês vão colocando, eu vou conhecendo melhor as dinâmicas e as necessidades de vocês. Por isso, sabendo as necessidades de vocês, fica mais levar aquilo que vocês precisam. Então, estou vendo aqui, vocês estão sendo um referencial que me ajuda muito a construir novos cursos que vêm por aí, ok? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!